pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos começar um novo conteúdo, a parte de radiciação com números naturais, tá? Então é uma nova operação que nós vamos estudar, uma operação que se relaciona diretamente com a potenciação que nós estudamos nos últimos 3 vídeos, tá? Então vamos lá. Veja só, inicialmente vamos começar resolvendo um problema. Veja só. Ivan desejava saber quanto mede os lados de um quadrado com área de 144 centímetros quadrados. Quanto mede cada um dos lados desse quadrado? Veja só. Não sei se você sabe, mas se não sabe, está vendo agora. Quando nós temos um quadrado, né, com lados medindo L, a área desse quadrado você calcula pegando a medida do lado e elevando a 2. Calcular o quadrado dessa medida. Então, por exemplo, imagine que eu tenho um quadrado. Vamos supor, eu tenho um quadrado de lado 2. Lados medindo 2. A área desse quadrado vai ser pegar 2 e elevar a 2. Ou seja, a área vai ser 4. Então, a área seria essa. Mas aqui na questão, ele fez o seguinte. Ele me disse que eu tenho aqui um quadrado cuja área é 144. Então, A, que é a área, é 144. Eu quero saber qual é a medida dos lados. Quanto é L? Só que veja só. Veja que interessante. Eu quero encontrar um número que é elevado ao quadrado da 144. Eu não estou calculando um quadrado aqui, porque eu não tenho quem é a base. Eu sei que eu tenho aqui um quadrado, né, de expoente 2 e tenho o resultado. Como é que eu faço para encontrar? Aí temos que pensar um pouco, né? Como é que a gente poderia, nesse caso, encontrar esse número L? Então, a gente poderia aqui chutar alguns valores. Então, por exemplo, se eu faço, por exemplo, 9 vezes 9, que corresponde a 9 ao quadrado, pela tabuada, 9 vezes 9 vai ser 81. Então, nesse caso, não tem como ser 144, então L não seria 9. Se eu pegar sendo 10, 10 vezes 10 é 100, que também não é 144, mas noto que está ficando mais perto. Se eu pegar 11 e multiplico por 11, vai dar 121, tá? Não dá 144 ainda, mas veja que eu estou chegando mais perto. Se eu pegar agora 12 e multiplico por 12, aí sim eu encontro o valor 144. Ou seja, L é 12. Então, perceba aqui que a gente estava resolvendo um problema que envolve potenciação também, só que de uma maneira um pouco diferente, porque antes, nas aulas anteriores, eu dava o expoente e dava a base, que iria encontrar o resultado, a potência. Só que agora eu tenho o expoente e tenho o resultado que eu quero encontrar a base. Então, é a partir disso que vamos ter a necessidade de definir uma nova operação matemática, que é a radiciação. Veja, essa operação, pessoal, até como eu estou colocando aqui, ó, ela acaba sendo uma operação inversa em relação à operação de potenciação. Então, a radiciação vai desfazer aquilo que a potenciação faz. Então, veja, a raiz quadrada de 144 vai ser igual a 12. Por quê? Porque quando eu faço 12 elevado ao quadrado, eu vou encontrar 144. Então, eu faço a potência 12 elevado a 2 é 144. Agora, se eu vou fazer a raiz quadrada de 144, eu encontro 12. Perceba que eu
Aqui, ó, saí de 12, cheguei a 144. Aqui eu fiz o inverso. Saí de 144, voltei para 12. Ou seja, a radiciação desfez aquilo que eu tinha feito com a potenciação. Então, elas são operações inversas entre si. É tipo adição e subtração entre si e multiplicação e divisão entre si. Essas que eu citei também são inversas entre si, tá? Então, existem várias outras situações que nós vamos precisar, nesse caso, resolver esse tipo de conta utilizando esse método, tá? Vocês vão, ao longo das aulas, vocês vão se deparar com questões que vai ser necessário a gente fazer isso, tá bom? Mas imagine que eu perguntasse o seguinte, por exemplo, qual é o número que é o número natural que é elevado a 4 é 16? Então, qual número natural é elevado à quarta potência é 16? Ou seja, o número que é elevado a 4 é igual a 16. Para eu resolver isso daqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Calcular a raiz quarta de 16. Quando a gente vai aprender a resolver isso aqui, vamos encontrar 2 como resultado. Então, são situações como essa que nós vamos nos deparar com a necessidade de calcularmos uma radiciação. Entre várias outras situações, tá? Então, agora, vamos aqui ver a definição de radiciação. Então, veja. Definimos a raiz de índice n do número natural A como sendo o número natural B, sempre que B elevado a n resulte no número A. Ou seja, eu vou ter isso aqui. A raiz enésima do número A é igual a B apenas quando o resultado que é B eu elevar ao índice vai ser igual a esse número aqui. Lau, não entendi nada. Vamos com calma. Veja só. Observe o seguinte exemplo. A raiz quadrada 49. Veja, a raiz quadrada de 49 é o seguinte. Eu quero encontrar um número que é elevado a 2 dá 49. Veja, se eu fizer 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25. Se eu fizer 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. Opa! Então é 7, tá? Por que é 7? Porque nesse caso, quando tu pega o resultado que é 7 e eleva a 2, que é o índice, quando o índice é 2, não precisa escrever, tá? 7 ao quadrado vai ser 49. Pronto. Então, a raiz quadrada de 49 é igual a 7. Vamos ver outro exemplo. Imagine que eu quero calcular a raiz quadrada de 169. Bom, eu quero encontrar um número que é elevado a 2 dá 169. Bom, a gente até fez inicialmente, né? A gente tinha feito alguns cálculos lá. Nós tínhamos testado por 9 ao quadrado, que deu 81. 10 ao quadrado, 100. 11 ao quadrado, 121. 12 ao quadrado, 149. Então, pela lógica, vamos tentar por 13. Se você fizer 13 vezes 13, ó. 13 vezes 13. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 1 vai dar 1. Soma vai ficar 9, 6, ou seja, a raiz é 13. Por que é 13? Porque nesse caso, quando você faz 13 elevado a 2, vai dar igual a 169. Tá? Então, para que um número seja a raiz, esse número é elevado ao índice, aí o índice pode variar, pode ser 2, pode ser 3, vai ter que ser igual ao número que fica dentro da raiz, tá? Um outro exemplo seria assim, ó, vamos supor, eu pego agora a raiz cúbica de 125.
Veja, eu quero encontrar um número que é elevado a 3 da 125. Tá? Então, se eu fizer aqui, por exemplo, ó, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Não dá 125. Então, não pode ser 2. Se eu fizer 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Também não pode ser 27. Se eu fizer 4 vezes 4 vezes 4. Ó, 4 vezes 4, 16. Aí você faz 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. 64. Pode ser esse valor? Não. Por quê? Porque não é 125? O que é que eu vou fazer agora? Vamos tentar por 5? Aí veja só. Por 5 ficaria assim. 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vou fazer 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Perfeito. Seria 25, ó. Então, a raiz cúbica vai ser 5. Por que que é 5? Porque 5 elevado a 3 é o número dentro da raiz. Seria 25. Tá? Então, é assim que você vai, nesse caso, calcular as raízes. Tá? Então, é muito importante você ter uma agilidade na multiplicação, dominar a tabuada, fazer cálculos com agilidade, porque não, infelizmente não existe uma regra milagrosa para você encontrar as raízes, tá? Vamos pegar mais um exemplo. Vamos supor, eu quero calcular a raiz quarta. Vamos colocar aqui de 16. O que é que eu quero? Eu quero encontrar um número que é elevado a 4 da 16. Se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, é 1, né? Se eu fizer agora 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Pronto, encontramos aqui o resultado. Então, a raiz quarta vai ser 2. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Beleza? Então, perceba aqui que não é difícil, mas assim, é importantíssimo vocês dominarem aí a tabuada, multiplicação, né, ter agilidade na hora de fazer o cálculo, né, para poder estimar esses valores até chegar no resultado. Tá? Então, basicamente, pessoal, a radiciação funciona dessa maneira, tá? Então, percebam que a radiciação se relaciona muito com a potenciação que nós estudamos anteriormente. E aí só conhecer os elementos da radiciação, né? Então, esse número que fica aqui pequenininho, nós chamamos de índice. Ele vai me dizer se é uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Lembrando que quando for uma raiz quadrada, o índice pode não aparecer, fica subentendido que é 2. Esse número aqui dentro nós chamamos de radicando, tá? Então é importante guardar esses nomes, é o radicando. O resultado é a nossa raiz. E tudo isso daqui nós chamamos de radical, para não esquecer aí essas informações, tá bom? Veja só, uma outra coisa que vale salientar é que a raiz de um número natural nem sempre será exata, nem sempre vai ser um número natural. Por exemplo, a raiz quadrada de 91 não é um número natural. O mesmo vale para a raiz quadrada de 60, para a raiz cúbica de 30. Então entenda, pessoal, que a maioria dos números naturais não vai ter raiz exata, tá? Os números naturais que vão ter raiz quadrada exata, nós vamos chamar de quadrados perfeitos, tá? Então vou até colocar aqui, ó, quadrado perfeito, quadrado perfeito. São os números naturais que vão ter raiz quadrada exata. Então, são números naturais com raiz quadrada exata.
são infinitos, tá? Mas nós temos alguns aqui que eu vou colocar. Por exemplo, o 0 é quadrado perfeito, o número 1, o 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, tá? São infinitos, tá? Mas entenda, a maioria dos números naturais, eles infelizmente não vão ter uma raiz quadrada exata. Mas assim, por hora, se concentre apenas nos números que vão ter raiz quadrada exata, porque o nosso objetivo por enquanto é trabalhar apenas com eles. Depois você vai ver o que é que nós vamos fazer quando não tivermos raiz quadrada exata. Mas só para adiantar no geral na matemática, quando não tem raiz quadrada exata, então a gente vai deixar do jeito que fica. Vai escrever lá sem tirar a raiz mesmo, tá? Então, vamos supor, a raiz quadrada de 91. Vamos supor que é a minha resposta. Então, eu vou escrever assim. Eu não vou, nesse caso, pegar o valor preciso disso aí. Eu escrevo assim mesmo, tá bom? Como calcular raízes de números naturais? Veja só. Nessa aula e na próxima, eu vou falar como é que a gente pode calcular essas raízes de uma maneira mais estratégica. Porque, como vocês viram, não tem uma fórmula mágica. A gente tem que dominar a multiplicação, tabuada, potenciação, ter agilidade para poder fazer as contas. Mas, o que é que vai acontecer? Temos que saber testar os valores. Chutar valores para testar. Mas você não vai escolher qualquer valor. Você tem que ter bom senso na hora de escolher valores para poder testar. Para você não perder tempo. Então, por exemplo, imagine que eu quero calcular a raiz quadrada de 196. Então não vai fazer sentido eu tentar por 50 ou 60. Ah, 50 ao quadrado, 60 ao quadrado. Não vai fazer sentido, né? Então, temos que saber ter discernimento, bom senso na hora de testar valores para ver o resultado. E aí, outra dica de ouro que eu coloquei aqui, ó, é estimar o intervalo numérico em que se encontra aquela raiz. Por exemplo, imagine que eu quero calcular a raiz quadrada de 289. Veja, eu não sei quanto é essa raiz. Vamos supor que eu não faço ideia quanto ela é. Mas eu sei que se eu fizer 10 ao quadrado, vai dar 100. E se eu fizer 20 ao quadrado, vai dar 400. Ou seja, perceba que 289 ele está entre 400 e 100. Então, nesse caso, quando eu extrair a raiz desse número vai ser um número entre 10 e 20. Já que a raiz quadrada de 400 é 20 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a gente pode fazer isso daqui para a gente estimar, certo, o intervalo que vai se encontrar a raiz. Porque aí fica mais fácil de eu conseguir, nesse caso, encontrar. Outra coisa também é observar a terminação. Veja que 289 termina em 9. Aí veja só, se eu tento por um número que termina em 6, né, como 16, por exemplo, 16 ao quadrado termina em 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é 36. E o número termina em 9, então não vai fazer sentido eu tentar por 16, por exemplo. Não vai fazer sentido tentar por 15, porque termina em 5. E 5 vezes 5 é 25, termina em 5. Tá? Então, nesse caso, também não vai fazer sentido. Mas, veja, poderia tentar por 13 ou por 17. Porque, veja, 3 vezes 3 é 9. 13 termina em 3. 3 vezes 3 é 9. Vai terminar em 9. E o número termina em 9. E 17 vezes 17 vai terminar em 9 também. Porque 7 vezes 7 é 49, termina em 9. Ou seja, vai fazer sentido tentar por 13 ou por 17. Se eu tento esses dois valores, eu vou encontrar como resultado o número 17, que vai ser a minha resposta. Então, a raiz quadrada, nesse caso, a raiz quadrada de 289 é igual a 17. Então, você pode seguir essas duas dicas. Estimar o intervalo
e olhar a terminação do número, porque você consegue saber mais ou menos os valores que vai dar para você testar. Então, olha, lembra do seguinte, números que terminam em zero ao quadrado terminam em zero. Então, por exemplo, tu vai tentar 20 ao quadrado, vai terminar em zero. Números que terminam em 1 ao quadrado terminam em 1. Por exemplo, tu pega 11. 11 ao quadrado vai terminar em 1. 121. Números que terminam em 2 ao quadrado terminam em 4. Vamos supor. Vamos pegar aqui, sei lá, 32. 32 termina em 2. 32 ao quadrado, 1024. Termina em 4. Números que terminam em 3 ao quadrado terminam em 9. Vamos supor. Aqui, ó, é 13, tá? 3 ao quadrado. Então, ó, 169. Termina em 9. Números que terminam em 4. Vamos supor aqui 14. Termina em 4. 14 ao quadrado vai terminar em 6. Ó. Então, números que terminam em 4 ao quadrado terminam em 6. Números que terminam em 5 ao quadrado terminam em 5. Vamos pegar aqui 15. 15 elevado a 2 vai ser 225. Termina em 5. Tá vendo que dá certo? Números que terminam em 6 ao quadrado terminam em 6. Então, vamos pegar aqui 16. 16 ao quadrado termina em 6. Ao quadrado vai dar 256. Termina em 6. Números que terminam em 7 ao quadrado vai dar, nesse caso, terminar em 9. Então, se eu pegar, por exemplo, 27 e elevar a 2, vai dar 729. Termina em 9. Números que terminam em 8 ao quadrado termina em 4. Vamos supor, vou pegar aqui o número 8. 8 ao quadrado vai terminar em 4. 64. Números que terminam em 9 ao quadrado terminam em 8. Vamos supor, vou pegar aqui o 9. 9 ao quadrado vai dar 81. Termina em 1. Então perceba que quando vocês lembram dessa listinha, vocês vão conseguir, nesse caso, calcular com rapidez. Então veja só outro exemplo aqui. Imagine que eu quero calcular a raiz quadrada desse número aqui. Termina em 9. Aí, lembrando da listinha, quais são os números de 0 a 9 que ao quadrado terminam em 9? Vê na listinha aqui, ó, para terminar em 9. Ou tem que ser o 3, ou tem que ser quem? O 7. Então, eu vou tentar por números que terminam em 3 ou em 7. Aí, veja, a gente já fez 17 ao quadrado, deu 289. Então, não vai ter como ser 17. Aí, vamos tentar por 23. Se eu faço 23 ao quadrado, dá 529. Veja que terminou em 9, mas não foi o que nós queríamos. Aí o próximo que eu vou tentar, 27. Quando eu faço 27 ao quadrado, vai dar 729. Então veja que esse método aqui não é mágico, mas ele me ajuda a encontrar com mais rapidez as raízes quadradas. Quando você estima os intervalos e olha as terminações dos números. Então é essencial, pessoal, que vocês saibam aqui, ó, essa listinha, tá? Para vocês saberem isso daqui, é só vocês calcularem, ó. 0 ao quadrado termina em 0. 1 ao quadrado termina em 1. 2 ao quadrado termina em 4. 3 ao quadrado termina em 9. 4 ao quadrado termina em 6. 5 ao quadrado termina em 5. 6 ao quadrado termina em 6. 7 ao quadrado termina em 9. Aí aqui, ó, 8 ao quadrado termina em 4. 9 ao quadrado termina em 1. Então, isso aqui, vocês sabendo montar isso daqui, você consegue resolver, encontrar qualquer raiz quadrada. Claro, quanto maior o número, mais trabalho dá, mas você vai conseguir encontrar com mais rapidez. Então, vamos ver aqui um exercício para a gente poder fechar a nossa aula. Veja só. Quanto é a raiz quadrada de 1156? Veja só. Vamos fazer primeiro o seguinte. Se eu fizer aqui 30 vezes 30. Fazer aqui essa multiplicação, tá? Ó, 30 vezes 30. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 3, 0. 0 vezes 3, 0. 3 vezes 3 dá 9. Quando você faz a soma, você vai encontrar que é 900. Então, a multiplicação de 30 por 30, que é 30 ao quadrado, é 900. Esse número ele é maior que 900.
Então, a raiz tem que ser maior que 30. Aí, veja, se eu fizer agora 40 vezes 40, ó, 4 vezes 4, 16. Coloco os dois zeros, vai dar 1.600. Perceba que esse número aí, 1.156, é menor que 1.600. Ou seja, o que é que vai acontecer? A raiz quadrada de 1.156 tem que ser menor que a raiz de 1.600, que é quanto? 40. E ele tem que ser maior que a raiz de 900, que é 30. Então, veja, eu estimei aqui o intervalo que esse número vai dar. Aí, agora eu vou olhar para a terminação. Veja, ele termina em 6. Se ele termina em 6, lembrando da tabelinha, a raiz desse cara vai terminar em 4 ou em 6. Por quê? 4 ao quadrado é 16, termina em 6. 6 ao quadrado é 36, termina em 6. Então, a raiz vai terminar em 4 ou em 6. Só que, vamos lá. Ó, vamos tentar aqui por 34. 34 vezes 34. Faz a multiplicação. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 3, 12. Com mais 1 vai dar 13. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1 vai dar 10. Então, vou fazer a soma. Vai ficar 6, 5, 1 e 1. 1.156. Pronto, acabou. Então, gabarito seria a nossa letra C. É a raiz quadrada. Você faz assim, pessoal. Mas vamos supor, não desse 1.156. Tentava por 36. Então, perceba que de vários valores que você poderia testar, de 31 até 39, vocês vão ficar com duas opções. Então, você consegue ser bem certeiro. Você consegue agilizar muito sua vida. Tá? Então, lembre dessas dicas. Estime o intervalo que vai estar a raiz. Olhe a terminação para, nesse caso, você conseguir encontrar os valores com mais rapidez. Agora, detalhe. Isso que eu mostrei aqui é para raízes quadradas. Na próxima aula, eu vou mostrar para raízes cúbicas. Tá? E aí vai ser parecido, não vai ser tão diferente assim, mas as terminações vão mudar um pouco. Tá? Eu estou mostrando para raízes quadradas e raízes cúbicas porque geralmente são aquelas que nós mais resolvemos. Principalmente as raízes quadradas. Tá? Mas você pode repetir um raciocínio semelhante para outras também. Tá, pessoal? Então nós vamos ficar por aqui. Nos encontramos na próxima aula, onde nós vamos tratar aqui de mais alguns exemplos e algumas questões resolvidas. Beleza, pessoal? Até a próxima.